Certo, pessoal. Então, a gente vai finalmente fazer alguns exercícios, né? Eu selecionei alguns que é pra gente ter, e aí a gente vai fazer depois uma avaliação baseada nos exercícios. Vão ser bem parecidos, e a ideia é a gente pegar os conteúdos que a gente viu e tentar aplicar agora, tá? E aí vão entrar alguns novos detalhes. Então, vou ler aqui com vocês tentem fazer sempre que puder, mas acompanhe se você tiver alguma dificuldade. Então vamos lá. Um automóvel passou pelo marco de 24 km em uma determinada estrada. Então imagina que eu estou lá naquela nossa estrada e aqui está informando para ele que ele está no marco de 24 km. É uma plaquinha. Beleza. E isso no relógio marcavam 12 horas e 7 minutos. Tá bom. A seguir, então um tempo depois, ele foi andando e passou por um outro marco a 28 km. Esse marco ele quer dizer, na verdade, que é só aquela plaquinha da estrada dizendo, ó, você está no quilômetro 28 agora. E aí já eram 12 horas e 11 minutos. Qual é a velocidade média do automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Então, qual é a velocidade média do automóvel nesse trecho? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer velocidade média ΔS sobre ΔT. Simples assim. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, o que era o ΔS? Lembra que eu falei que a gente tinha que pegar a variação? Então, a variação era pegar, vou escrever aqui, ó, ΔS é o S final menos S inicial. E o ΔT era o instante final. Isso aqui é um F. Menos o instante inicial. Como é que tá a configuração aqui? Ó, ele foi do 24 para 28. 28 é o final. Então eu vou botar aqui, ó, 28 menos o inicial, 24, dividido por T final. E aí o T final é 12 horas e 11 minutos. O T inicial é 12 horas e 7 minutos. Então, basicamente, a gente está na mesma hora, mas a gente pode pegar assim, ó, poderia escrever 12 horas, pode botar esses minutos aqui, ó. Foi do minuto 11, era o final, e a gente estava no minuto 7. Ao todo, a gente fez 4 quilômetros, aqui em cima, dividido por 4 minutos. Então, qual é a velocidade média? Aqui, eu vou botar aqui embaixo, ó, tinha um ΔT, e isso é a velocidade média. Qual é a nossa velocidade média? Eu posso dividir isso aqui assim, do jeito que está? Posso. Vai ficar assim, ó. Velocidade média é igual a 4 quilômetros. 4 dividido por 4 dá 1. Então, vamos voltar aqui. Isso aqui dá 1. 1 quilômetro por minuto. Mas não é o comum. Qual é o comum? O comum seria, por exemplo, a gente calcular isso em km por hora ou metro por segundo. Então, a gente pode fazer aqui uma conversão antes de fazer a divisão ou agora no final. Como é que fica a conversão no final? Eu só tenho que lembrar que aqui embaixo, ó, depois de dividir, ou aqui, por exemplo, cada 1 minuto. Então, agora que eu tenho 1 km dividido por 1 minuto, eu teria que converter em horas esse minuto, tá bom? Então, eu posso fazer de duas formas. É pensar da seguinte forma. Vamos converter. Eu vou converter o 1 km que está em cima e o minuto embaixo eu tenho que passar para a hora. Então, como é que eu transformo 1 minuto em 1 hora? Bom, eu posso fazer uma regra de 3, pessoal. Uma regra de 3 pode me dizer isso, tá? Se eu fosse fazer na mão, eu posso dizer assim, ó, que 1 minuto equivale a X horas, que eu não sei. Mas eu sei que 60 minutos equivale a 1 hora completa.
E aí eu faço uma regra de 3 aqui e eu vou chegar à conclusão de que x é igual a 1. Então, 1 minuto vale 1 sobre 60 horas. Tá bom? E aí, convertendo, depois de converter esse 1 minuto aqui para hora, eu boto aqui 1 sobre 60. Fazendo essa divisão, tá? Essa divisão ela vai dar um resultado assim, ó. Eu estou dividindo um número, é divisão de fração. E aí, divisão de fração, a gente faz em cima, repete a fração, essa é a fração de cima, e multiplica pelo inverso da fração de baixo. E a fração de baixo é 1 sobre 60, e aí o inverso dela é 60 sobre 1. E, portanto, a velocidade é 60 km por hora. Esse seria um jeito de fazer. O outro jeito de fazer é pensar, olha, eu ando 1 km a cada minuto. Em 1 hora, quanto que vai passar? Eu vou ter andado, então, se eu ando 1 km para cada minuto, 1 hora tem 60 minutos, eu podia só raciocinar que 60 minutos eu vou ter 60 km. Então, 60 km a cada hora. Sacaram? Era um jeito. E o último jeito, que eu acho legal vocês saberem, é que o Google faz esse tipo de conversão. A gente pode vir aqui, ó, escreve 1 minuto em hora. Show! Aí eu pego esse valor aqui, tá vendo? 0,116. E aí boto na calculadora e você vai ver que vai dar algo bem próximo disso aqui, ó. 1 dividido 1 km dividido por 0,01666. E faço isso na calculadora, e quanto mais 6 eu colocar, mais próximo de 60 eu vou ter o meu resultado. E essa é a ideia, tá? Os detalhes aqui são a conversão, mas a nossa fórmula ainda é a fórmula de velocidade média. É só aplicar, tá bom? Vamos para a questão 2 que eu separei para gente. A questão 2 que eu separei é a seguinte, olha. Um caminhão se desloca com uma velocidade de 144 km por hora. Suponha que esse motorista cochile durante 1 segundo. Qual é o espaço em metros percorrido? Então, vamos lá. Eu posso fazer dos dois jeitos. Lembra que a gente viu a fórmula de velocidade média? Show? E a gente também viu um jeito de fazer uma equação horária. Tá. E aí eu quero mostrar que os dois jeitos vão dar o mesmo lugar. Por quê? Porque se ele tiver com velocidade constante, lembra que eu falei? Essa velocidade média aqui é a mesma que entra aqui e a gente pode usar tanto faz. Qualquer uma das fórmulas vai ajudar a gente. Então vamos por essa aqui, ó. Por essa aqui a gente vai ter aqui, ó. Qual é a velocidade dele? 144 km por hora. Aí eu boto aqui, ó. Qual é o ΔS que ele percorreu? Esse é o intervalo, quer dizer, qual é a distância que ele percorre no intervalo de 1 segundo. Então eu não sei, mas eu sei que a velocidade tem que dar esse valor. Então, aqui, ó, eu vou botar esse ΔT, eu vou botar 1 segundo. Então, olha só. Agora entra o detalhe. Aqui está km por hora e eu não posso multiplicar km por hora com segundo. Eu tenho que transformar o km por hora ou transformar o segundo. É melhor transformar esse km por hora aqui. Como? De novo, você pode aqui no Google escrever assim, ó. Eu quero 144 km por hora em metros por segundo. Porque metros por segundo é a unidade que a gente vai trabalhar. Olha, isso aqui é 40 metros por segundo. Então eu boto isso aqui, 40 é igual a ΔS sobre o ΔT é 1. E agora eu tenho uma incógnita, que para resolver ela, né, eu tenho incógnita dividida por um número, então eu passo para lá multiplicando. Então, qual é a distância que esse cara vai percorrer? 40 vezes 1. ΔS é 40 metros. Porque está em metro por segundo agora. Tá? Então,
essa é a distância que se o cara, um motorista cochila 1 segundo, nessa velocidade aqui de 144 km por hora, ele vai andar 40 metros. Como é que eu faria isso do outro jeito? Aqui já seria automático, olha. A gente vai considerar que o nosso caminhão, imagina que o caminhão está na estrada, ele está aqui no zero, por conveniência, que é mais prático pensar que ele está aqui no zero. Desenho está horrível, né? Mas, tudo bem? Então, qual é a função horária desse caminhão? É só pegar V vezes T. Qual é a velocidade dele? 144 ou 40T. Assim eu sei onde ele está em qualquer intervalo de tempo. Como ele pede para calcular aonde ele vai estar no instante de 1 segundo, você vai escrever assim, ó, 40 vezes 1. Então, do zero até o instante de 1 segundo, que é o que ele quer saber, ele vai ter andado 40 metros. Aí existe um jeito prático de converter quilômetro por hora para metro por segundo. Quilômetro por hora para metro por segundo. Vou tirar aqui do quadrado. Pronto. Então isso aqui é importante porque é mais prático. Caso você não tenha um Google para pesquisar e tal, é sempre bom saber. Isso vem de converter essas unidades aqui de quilômetro e hora para metro e segundo. Então, quando a gente faz a conversão dos dois ao mesmo tempo, a gente acaba descobrindo que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente precisa dividir por 3,6. Para a gente passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente precisa multiplicar por 3,6. Tá bom? Isso aqui é sempre bom a gente saber. Então, olha aqui essa questão de novo. Se a gente pegasse esse 144 aqui e dividir 144 km por hora e dividir por 3,6, vai dar 40 metros por segundo. Você pode testar aí na sua calculadora que isso é verdade, tá bom? Então foi questão 1, questão 2. Vamos seguir para o mais difícil. Tá. A gente tem aqui uma linha de ônibus urbano e ela tem um trajeto de 25 km. Se um ônibus percorre esse trajeto em 85 minutos, a sua velocidade média é de... Então, de novo, conversão. Ó, delta S, 25 km. Agora, o delta T está em minuto. Isso é chato. Então, a gente precisa dar um jeito de converter esses carinhas aqui, tá bom? Então, como é que a gente converte? A gente pode pegar primeiro, ó. As respostas estão em km por hora, então é melhor já converter isso aqui para hora. 85 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 25, não é? Então isso aqui é 1 hora e alguns quebradinhos, mais 25. Como é que eu converto 25? É aquele esqueminha. Regra de 3 ou joga aqui. Vamos lá. 25 minutos ou em horas. Ele está dizendo que deu essa fração aqui, ó, 0, então é 1 hora mais 0,41666. A gente vai botar aqui, ó, 41666. Então, o que eu posso fazer agora? Vou pegar velocidade média, é só dividir, gente. Delta S sobre delta T. A gente vai botar 25 dividido por 1,41666. E aí, ó, calculadora. 25 dividido por 1,4... quanto? 1,66666. Então, isso dá mais ou menos 17 km por hora. Velocidade média deve ser esse 18 aqui. Fazer o quê? Aproximadamente 18 km por hora, tá bom? Então, provavelmente é isso. Vamos agora numa que a gente vai usar aquela nossa ideia de função. Na verdade, tem mais duas, né? Tá bom. Essa aqui que a gente usa aquelas funções horárias.
Tem dois móveis, A e B, e eles percorrem uma trajetória retilínea conforme as equações horárias que estão aí. A gente já sabe, ó, eu nem botei a outra questão, botei só a letra A. A gente já sabe daqui que a velocidade é constante, beleza? Que a gente treinou bastante isso. A gente sabe qual é a velocidade de cada um e a gente sabe a posição inicial de cada um. A posição em tempo t, papapá. Ah, tá. Ele está dizendo aqui que é em metros e o tempo é em segundos, beleza. No instante de t0, qual é a distância entre eles? Dois jeitos de fazer. Perceber que o A está no 30 e o B começa no 90. Então, o corpo A está aqui no 30 e o corpo B está aqui no 90. Qual é a distância entre eles? 60. Beleza? Ou você vem aqui e joga 0 na função. Ó. SA no instante inicial. 30 mais 2 vezes 0. 2 vezes... Sempre esqueço. 2 vezes 0, 0. Então, SA é igual a 30. E o SB? 90 menos 10t. O que eu faço? Substituo aqui o 0. Então, SB é 90 menos 10 vezes 0. 10 vezes 0, 0. E fica 90. Então, de novo, a gente chega no mesmo resultado. A distância entre eles, 30. De 30 a 90, 60. Show? Show. A outra pergunta que eu posso fazer aqui é quando é que eles vão se encontrar? Isso é muito importante, tá? Se eu pergunto quando eles vão se encontrar, tem um macete especial para a gente saber isso. Eu preciso primeiro, para saber onde dois corpos vão se encontrar, ter as duas funções horárias. Depois de ter as duas funções horárias, o que eu preciso? Eu preciso sacar, ter a sacação, o feeling de que quando eu encontro um corpo, quando um corpo encontra o outro, eles ocupam a mesma posição. Então, em outras palavras, é dizer matematicamente que a posição do corpo A vai ser igual à posição do corpo B. E agora, o que eu faço? Aí eu substituo os valores da equação. Como assim? Essa parte aqui, ó, que fica depois. Então, eu vou pegar aqui no SA e vou botar 30 mais 2t. E no SB eu vou botar 90 menos 10t. E aí eu fico com essa expressão aqui grande, tá bom? Que se eu resolver ela, eu vou achar um valor para t, que vai me dizer o tempo onde eles se encontram, quando que eles vão se encontrar, o instante que eles se encontram, é isso. Então vamos lá. Vamos passar tudo que tem t por um lado, tudo que é número por outro. Então esse cara aqui vai para lá, vai ficar assim, ó. 2t, ele é menos, né? Vai ficar mais 10t. É igual a 90. E esse cara aqui está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, isso aqui dá 12t. E isso aqui dá 60. Então, t, se a gente passar para lá dividindo, vai ficar igual a 60 sobre 12. E isso aqui dá 5 segundos. Então, o que é 5 segundos? É o tempo onde SA é igual a SB, o que significa que é o tempo onde eles se encontram. É assim que a gente faz as questões de quando que um corpo encontra outro. A gente precisa dessas funções e a gente precisa dizer que elas vão ser idênticas, né? Que a posição que um ocupa vai ser igual a que o outro ocupa. Vamos que vamos. E deixa eu ver se dá tempo de fazer essa. Acho que não, né? A gente faz um do trem, depois deixa para depois do trem. Bom, por hoje, pessoal, eu acho que isso aqui já dá pra gente trabalhar bastante, né? Tem mais alguns detalhezinhos que a gente pode estudar, né? Que podem aparecer em algumas questões, mas são mais detalhes, porque o importante mesmo é essa velocidade média. Você tem que tomar cuidado com as conversões. E eu já mostrei aqui como é que a gente pode aplicar também as posições, as funções horárias. Então, acho que basicamente é isso, tá? Valeu e vai ter uma avaliação e fica para a próxima.